Pronto, tá gravando já. Luiz acabou de entrar, então estamos completos, não é isso? Na verdade, falta mais um pessoal, mas eles não falaram nada, então Então vamos começando, que como o acho nosso melhor começar. está curto, a gente não pode estar desperdiçando ele. Boa noite a todos, é uma saudade imensa que eu estou de vocês. Essa última semana eu não pude estar com vocês devido a questões de força maior. Eu cheguei em Mossoró sexta-feira e fiquei viajando desde quarta. Nossa aula de hoje será sobre endocardite infecciosa. Muitos de vocês não tiveram contato com esse assunto, porque é um assunto que até a gente que já está no nono período não teve contato, porque é um diagnóstico diferencial que precisa, assim, não é comum você encontrar. É possível, mas não é tão comum. Endocardite infecciosa é infecção do endocárdio. Ite é infecção. Cardio é do coração, endo é do folheto do endocárdio. Existem 3 folhetos no coração: o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O endocárdio é o folheto mais interno. Quando ele sofre uma inflamação, chamamos de endocardite. Quando essa inflamação é causada por um micróbio, um micro-organismo, chamamos de endocardite infecciosa. A fisiopatologia da endocardite é super interessante. Devido a um turbilhonamento no fluxo sanguíneo, há uma lesão no endocárdio. Essa lesão libera fatores teciduais e colágenos e fazem com que haja a formação de um trombo de plaquetas, que é o trombo plaquetário. Normalmente não teria problema nenhum esse trombo plaquetário se formar. Ele se formaria, depois seria dissolvido e essa região que foi lesada se regeneraria. Só que tem um problema quando isso acontece no coração. E devido a esse trombo plaquetário, as bactérias vão começar a se aderir. Normalmente isso não aconteceria porque esse trombo não existiria, mas devido a um turbilhonamento do fluxo, esse trombo é formado, turbilhonamento do fluxo, lesa um endotélio, forma um trombo, e as bactérias vão começar a se aderir nesse trombo. As bactérias vêm pela corrente sanguínea e vão para o endocárdio. Normalmente, o nosso sistema imunológico é capaz de destruir essas bactérias. Só que quando há um trombo, essas bactérias vão se aderir a esse trombo, formar o que chamamos de vegetação. Essa vegetação vai formar um biofilme. É o seguinte, a bactéria vê o trombo lá, se apaixona por ele, vai lá e começa a se namorar. E depois vai chamando outras amiguinhas para se ligar a esse trombo. E essa ligação entre as várias bactérias e o trombo de plaqueta forma um biofilme, e esse conjunto se chama é chamado de vegetação. Essa vegetação é formada principalmente nas válvulas, principalmente do coração esquerdo, tanto a mitral quanto a aorta. E existem fatores de risco que vão causar uma propensão à formação dessas vegetações nessas válvulas. Quais são esses fatores de risco? São os fatores que fazem com que haja um turbilhonamento do sangue. Se você tiver um problema na válvula, vai haver um turbilhonamento do sangue. Se você tiver uma doença congênita, pode haver um turbilhonamento do sangue, uma doença reumática, ou se você utilizar drogas intravenosas. O uso de drogas intravenosas também é um fator de risco para formação de vegetações nas válvulas do coração esquerdo e também do direito. Normalmente, se você for só considerar esses fatores, o coração esquerdo é o mais acometido. Mas quando levamos em conta o uso de drogas intravenosas, temos também o acometimento do coração direito, que não é tão comum ser acometido, mas quando a gente fala em drogas intravenosas, ele também é muito comumente acometido. Então vamos lá. Tivemos um turbilhonamento do sangue, que foi causado por um problema que a gente tinha no nosso coração. Um problema que a gente nasceu com, um problema que a gente adquiriu, um problema que a gente teve nas nossas válvulas. Esse problema nas válvulas causa um turbilhonamento do sangue, que faz com que haja uma lesão do endotélio. Essa lesão do endotélio forma um trombo de plaquetas, que vai permitir a adesão de bactérias nessas regiões. E essas bactérias vão se aderir de uma forma que elas não podem ser combatidas pelo corpo. O sistema imunológico da gente é incapaz de
eliminar de forma eficaz essas bactérias ou degradar a formação dessas chamadas vegetações, que é um agregado de plaquetas, fibrina e bactérias. E essa formação de vegetações vai ter consequências e complicações para o nosso corpo. Porque a gente tem uma infecção de bactérias permanentes no nosso corpo. Se aquilo não é degradado, aquilo continua. E isso pode trazer complicações para a gente. Serão as manifestações clínicas. O problema da endocardite é o seguinte, ela é tipo lúpus. Eu não sei se vocês já estudaram lúpus, mas o lúpus é uma doença que pode tudo. Por isso que a endocardite é considerado sempre como diagnóstico diferencial. A gente não pensa como um primeiro diagnóstico quando a gente tem sinais e sintomas sugestivos como os que você vê aqui, porque é um diagnóstico que é uma doença como pode tudo, não tem nada muito característico. Então, a gente pensa ela de forma mais como um diagnóstico diferencial, como nosso primeiro diagnóstico. Porque a endocardite pode ser tanto uma febre leve, que dura muitas semanas, como uma febre muito intensa, com vários sintomas que decorrem do processo inflamatório que ocorre no endocárdio, junto com lesões que esse processo inflamatório do endocárdio vai causar, como sopro cardíaco. Se você tiver uma endocardite aguda, essa endocardite vai causar uma lesão no seu endocárdio e pode causar insuficiência cardíaca, que vai causar sopros, pode causar edema e vai causar todas as repercussões de uma insuficiência cardíaca. Além disso, você tem um conjunto de vegetações no seu coração. O que pode acontecer? Você pode formar êmbolos que vão viajar pelo seu corpo e vão chegar a qualquer região, seja o cérebro, o rim, o fígado, o pulmão. E esses êmbolos vão causar danos aos seus órgãos, porque, como podemos observar na doença aterosclerótica, quando um êmbolo se aloja em um vaso, impede a irrigação sanguínea, ali vai haver uma lesão ao órgão. E essa lesão vai trazer manifestações clínicas e trazer complicações. Então, a gente vai ter uma doença que se manifesta de maneira muito inespecífica, que pode dar tudo, que pode não ser nada, e que pode ter muitas complicações, ou pode não ter nenhuma. Por isso que é uma doença difícil de diagnosticar. Geralmente, a gente vai suspeitar da endocardite a partir dos fatores de risco. Um paciente chega para mim, ele tem um problema na válvula, ele teve febre reumática quando era adolescente, e essa febre reumática persistiu, causou um problema nas válvulas cardíacas. Esse problema que ele tem nas válvulas cardíacas causou um turbilhonamento do fluxo sanguíneo nessa região, que faz com que haja uma lesão do endocárdio do coração. Essa lesão forma trombos e plaquetas, que são regiões que as bactérias adoram colonizar. E essa colonização forma vegetações, que é como se fossem êmbolos ou trombos que a gente pode encontrar em outras regiões dos vasos sanguíneos. Só que esses trombos são colonizados por plaquetas. E a gente chama esses trombos de plaquetas fibrinas com micro-organismos de vegetações. Uma coisa que é importante destacar é que, além de êmbolos, manifestações tromboembólicas decorrentes da endocardite, podemos ter manifestações imunológicas. Manchas de Holt e nódulos de Osler são manifestações imunológicas que podem advir da endocardite. Devido a essa vegetação, o sistema imune passa a fazer uma exacerbação, uma vasculite, uma ação imunológica. E em certas regiões vão ter manifestações clínicas características. Uma delas é as manchas de Holt, são lesões, são uma vasculite que ocorre no nosso olho. Ela não é patognomônica de endocardite, mas é muito específica. É um achado importante que devemos considerar, porque ele é um critério diagnóstico. Além disso, podemos ter as lesões de Jane Way, que são lesões, aqui é uma lesão, é uma hemorragia. É uma hemorragia que acontece nas palmas das mãos. Como eu disse, é um achado que nos faz pensar em endocardite. Aqui são os nódulos de Osler. São lesões, uma vasculite que forma nódulos. E essa é uma lesão que é muito sugestiva de endocardite. Não é patognomônica, mas é muito sugestiva. Aí já vimos que endocardite é um processo que vai causar inflamação do endocárdio. Essa inflamação do endocárdio, quando associada à bactéria, se chama endocardite infecciosa. E essa endocardite infecciosa devido à formação de vegetações. E é o processo inflamatório
ela causa no próprio endocárdio, vai trazer uma série de manifestações clínicas que podem ser classificadas quanto à evolução da doença, o local onde você adquiriu endocardite e se ela acomete ou não as válvulas cardíacas. A evolução da doença pode ser classificada em aguda e subaguda. Aguda é menor que 6 semanas, subaguda é maior que 6 semanas. A manifestação aguda é uma manifestação muito intensa. A febre é intensa, os sintomas inflamatórios são intensos, os sintomas de insuficiência cardíaca são intensos. Você pode ter êmbolos pelo corpo que vão causar hemorragias. Você pode ter manifestações inflamatórias que podem causar um glomerulonefrite, por exemplo, ou aquelas manchas que eu falei para vocês, os nódulos. Então, assim, é uma manifestação muito intensa e é muito sugestiva de endocardite e ela é fatal. Ela é intensa e fatal. E a subaguda é uma febre persistente, que você procura o diagnóstico, não acha. Aí você pensa em endocardite, se o paciente que você pegou tem fatores de risco. Quais são os fatores de risco? Qualquer fator que faça com que haja um turbilhonamento do fluxo sanguíneo no coração é um fator de risco. E também uso de drogas intravenosas. Se o paciente tiver um problema valvar, uma doença congênita, uma doença que ele nasceu com um problema no coração congênito, que é desde criança, se ele tiver uma febre reumática, se for um paciente idoso e tiver uma febre persistente, você já tentou diagnosticar, não é nem infecção, não é zika, não é dengue, não é calazar, leishmaniose, leptospirose, não é nem infecção que você poderia pensar devido a uma febre persistente. Então, você suspeita de endocardite. Ela pode ser adquirida em 3 locais: na comunidade, no hospital e naqueles pacientes que fazem procedimentos hospitalares. Quem é esse paciente aqui? Esse paciente é o paciente que faz hemodiálise, é aquele idoso que usa um catéter, usa uma sonda. É todo paciente que precisa estar fazendo procedimentos hospitalares de forma recorrente, mas não precisa ficar internado no hospital. E ela também pode ser classificada com relação à válvula. Se você for um paciente já teve um problema de válvula, uma estenose, uma insuficiência, uma projeção, um prolapso de válvula, desculpe, você teve que trocar sua válvula por causa disso, então você tem uma válvula protética. E devido a essa troca de válvula, há uma maior chance, pacientes que têm uma válvula protética, tem uma superfície que facilita a adesão de bactérias. E essa facilidade, a gente pode, a partir disso, classificar epidemiologicamente. Aqueles pacientes que possuem a válvula natural, que a gente nasceu com ela, é a válvula protética. Vamos lá. Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Igor, é Gabi, boa noite. Sobre essa questão que tu falou do uso de drogas intravenosas, rapidinho. Especificamente, tem algum tipo de acesso que predispõe, tipo assim, acesso venoso central ou tanto faz, qualquer droga intravenosa? Então, Gabi, o uso de drogas intravenosas é aquele paciente que se droga, é o drogadito. Não é uso de acesso central. É aquele paciente que usa cocaína, esse tipo de droga. Quando a gente pensa em acesso venoso central, a gente pensa em pacientes que realizam procedimentos hospitalares. Apesar que trocar sempre por meia dúzia. Se você usa drogas intravenosas, ou se você faz uso de drogas ilícitas, de forma intravenosa, é o seguinte: você está constantemente perfurando sua pele. Você cria uma bacteremia no seu sangue, que faz com que facilite. E se seu coração tiver um problema, se ele tiver uma endocardite não bacteriana, facilita com que ele venha a desenvolver uma endocardite bacteriana. Você entendeu, Gabi? Você quer perguntar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Não, ficou mais claro agora, obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, antes da gente avançar? Igor, Pode perguntar. em relação a procedimentos dentários, porque eu sempre vi associando muito, sabe? Acho que faz até profilaxia em alguns casos, você vai fazer um procedimento dentário e você faz uma profilaxia para endocardite infecciosa. Essa associação ela é comum ou é... Porque, tipo assim, eu vejo muitos casos clínicos que na história sempre vem com Jonathan, como eu não diria? É aquela questão.
Existe uma apresentação clássica de uma doença que os professores e as bancas gostam muito de cobrar em prova e gostam muito de se comentar. Por exemplo, Isso. tem uma tríade que a gente chama tríade de Levi-Shonan, do fígado. Me esqueci agora, mas tem várias como se diz, conjuntos de sinais e sintomas, de situações que vão caracterizar uma doença, porque foi como ela foi descrita, foi uma apresentação muito clássica, e as pessoas gostam de comentar muito. Mas, a princípio, pelas referências que eu utilizei, não tem tanta relação. Existem referências que dizem que não há nem necessidade de fazer profilaxia. Outras referências falam que você precisa fazer. Então, é um assunto assim, que é muito mais assim, é devido a uma devido a ser uma apresentação característica e fácil de você apresentar em um caso clínico, em uma discussão, que as pessoas utilizam muito. Foi essa a sua pergunta? Você pode, se quiser repetir, tirar alguma dúvida, Jonathan, fica à vontade. Não, era isso mesmo, porque eu sempre via muito relacionado a isso, mas realmente deve ser porque isso que você falou. Mas respondeu sim, obrigado. Ah, Jonathan. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Então eu vou continuar. Os dois principais agentes que causam endocardite é o estafilococcus e o streptococcus. A gente vai falar sobre os agentes da seguinte perspectiva. O paciente tem uma válvula normal e uma válvula nativa, quando vai falar assim, ó, a partir da etiologia dele. Ele é um paciente que tem uma válvula normal? Sim. Por exemplo, a gente vai dividir em subagudo e agudo, por assim vai. Em pacientes que têm uma válvula normal, que vem a desenvolver uma endocardite, a gente pode dividir em dois grupos. Aqueles pacientes que desenvolvem de forma muito devagar, demora, de forma lenta, bem arrastada, é subagudo. O paciente que desenvolve de forma muito rápida endocardite é agudo. O agente que a gente vai ter, o principal agente que a gente vai ter na subaguda é o Streptococcus do grupo Viridans. Esse patógeno se encontra na boca, na cavidade oral. É um patógeno que você faz um procedimento bucal, escovar os dentes, qualquer coisa que lesione a mucosa bucal causa uma bacteremia transitória. E esse vai ser o principal agente na subaguda. Você tem um problema de válvula, seu coração tem uma lesão devido a uma doença que você já tem antes, e devido a uma bacteremia causada por um hábito, seu de escovar os dentes, você desenvolve endocardite. O segundo patógeno que a gente vai ter na subaguda é o enterococcus. Você tem uma infecção do trato gastrointestinal. Essa infecção vai para o sangue, faz uma bacteremia transitória. Essa bacteremia, as bactérias passam pelo coração, colonizam um trombo de plaqueta que você tem lá, e daí faz o endocardite. O terceiro patógeno que a gente vai ter, que a gente precisa destacar no grupo das endocardites subagudas de válvula nativa, é o Streptococcus bovis. O Streptococcus bovis, ele tem um probleminha. Ele está associado a tumores metastáticos ou não do trato gastrointestinal. Pode ser um pólipo, pode ser um tumor, um câncer. Temos também o grupo RASEC. O grupo RASEC é um grupo de patógenos que colonizam o nosso trato respiratório. Mas eles são patógenos que dificilmente causam endocardite subaguda. Mas eles causam. É raro, mas causa. E como esses patógenos formam essa sigla, a gente chamou de grupo RASEC. E a gente conseguiu agrupar nessa siglazinha e a gente chamou grupo RASEC. Então, a gente tem o Streptococcus do grupo Viridans, que são os streptococcus da nossa boca, o Enterococcus, que é do trato gastrointestinal, o Streptococcus bovis, que também é do trato gastrointestinal, e o grupo RASEC, que apesar de raro, é um grupo de patógenos que colonizam o trato respiratório e podem causar endocardite. Quando a gente pensa de forma aguda, a gente vai pensar Staphylococcus. Staphylococcus é o patógeno que coloniza a nossa pele. Um paciente que tiver alguma lesão de pele, patógeno faz uma bacteremia transitória, o patógeno migra para o sangue circula pelo corpo, passa pelo coração, lá encontra um local propício para proliferar, se desenvolver, se
reproduzir e faz uma vegetação. Também temos os enterococos. É menos comum, mas também pode ser uma possibilidade na aguda. Você tem uma infecção intestinal causada por enterococos, eles migram por sangue, passam pelo coração, fazem endocardite. E temos também o Streptococcus pneumoniae. É mais raro, mas também pode acontecer, pelo mesmo processo. Aqui já é o trato respiratório. Pessoal, e aqui é o seguinte. Endocardite é uma doença assim, que possui vários patógenos. E a gente tem que saber identificar esses patógenos a partir dos fatores de risco. Se for um paciente que desenvolver endocardite, ele não tem nenhum fator de risco, além de ter desenvolvido a endocardite ou ter uma doença congênita, a gente vai classificar ele aqui, em subaguda ou aguda. Aí agora a gente vai para os pacientes que têm uma prótese valvar. Com relação à prótese, a gente pode classificar ele em 3 grupos. Os que desenvolveram de forma precoce, os que desenvolveram de forma intermediária e os que se desenvolveram de forma tardia. Percebam vocês que há uma lógica nesses patógenos. O estafilococcus é o da pele. Essa infecção aqui, quando você está internado, você está fazendo um cateter, você está fazendo uma sonda urinária, você está fazendo algum procedimento ali, facilita com que essa válvula que você colocou possa ser colonizada. Quando você vê o Staphylococcus epidermoides aureus, também é da pele, só que aqui a característica dele vai ser a seguinte: aqui é da cirurgia. Esses patógenos vão ser patógenos que, devido à cirurgia, colonizaram a sua válvula. E aqui, quando o início é muito tardio, você já entra no grupo de patógenos que normalmente seriam patógenos comunitários, que seriam esses aqui: o Streptococcus, o Staphylo, os Enterococos e o grupo Racec. Esses aqui são da endocardite com prótese valvar. A gente tem também os usuários de drogas. É como eu falei, ó, Staphylococcus aureus. Você perfura a pele, o micro-organismo vai causar uma bacteremia transitória, ele passa pelo coração, então, ambiente propício, começa a se desenvolver. A gente tem também a endocardite associada aos cuidados clínicos. É aquela que eu falei dos procedimentos. Aquele paciente tem que fazer hemodiálise, tem que usar um cateter urinário de demora, e por causa dessa necessidade de procedimentos, ele vai estar suscetível a outros patógenos, principalmente os patógenos da pele, que é o aureus e o epidermides. Mas ele também pode ser colonizado por enterococos e por fungos. E também temos os agentes raros. Eu falei antes do grupo Racec. O grupo Racec é um grupo de patógenos, colonizam no seu trato respiratório, só que eles comumente não causam endocardite. É difícil ele causar endocardite. Por isso que ele é um agente raro. Além deles, nós vamos ter a Coxiella burnetii. Eu não sei se pronunciar assim, então me perdoe. Ela é importante pelo seguinte: a gente fez um hemograma, deu ela, é um critério maior. E também temos esses outros patógenos, a granulicatela e a abiotrófia. São patógenos que podem colonizar, mas são muito raros. Eles possuem associações específicas. Pacientes de rua, pacientes que vivem em uma certa condição específica, podem vir a desenvolver algum desses patógenos mais raros, mas não é comum. Aqui eu coloquei para vocês, para deixar de consulta depois, a questão dos principais patógenos. Como eu falei para vocês, os principais patógenos são os estáfilos, os enteros e os esteréticos. Além deles, a gente tem os gram-negativos, que são os enterococos. Podem também existir infecções por fungos, e o grupo Racec, que é um grupo que pode ocasionar endocardite, mas é muito raro. Agora vamos para o diagnóstico. Como eu disse a vocês anteriormente, o diagnóstico de endocardite a gente pensa como um diagnóstico diferencial. Vai ter uma febre persistente, prolongada, a gente não consegue diagnosticar, pode ser endocardite. Para diagnosticar, existem os critérios de Duck modificados. Existem os critérios maiores e os critérios menores. Os critérios maiores são 3. Aquele que eu falei para vocês, Coxiella burnetii. Como é agente raro, se a gente achar essa Coxiella burnetii, agente raro, Coxiella burnetii, critério diagnóstico. Se a gente tiver sorologia positiva, a gente já fechou um critério maior. Se a gente fizer um ecocardiograma, encontrar uma vegetação, um problema de válvula e se desenvolveu recentemente, a gente fecha o critério do ecocardiograma.
Aqui é o critério para dizer, tem um problema no coração que surgiu recentemente e que causa problema no fluxo sanguíneo. E as hemoculturas, que é o principal critério maior. A gente fez lá hemocultura e viu, tem um patógeno realmente lá que causa endocardite. Agora, o problema da hemocultura é o seguinte, a gente precisa de hemoculturas repetidas que confirmem o mesmo patógeno. O padrão é 3 de 4. Se você fizer 4 hemoculturas, com o intervalo de tempo correto, fazer as 2 amostras, tudo certinho, como manda o protocolo, e der 3 positivas de 4 tentativas, a gente fecha o critério da hemocultura. Outra possibilidade também para a gente fechar esse critério é a gente se tiver um germe típico em 2 coletas diferentes positivo. Se a gente tiver 3/4 em qualquer germe, é positivo. 2 separados, germes típicos, são aqueles da infecção comunitária. A gente fecha o critério para hemocultura. Então, revisando, critérios maiores são 3. A hemocultura, o ecocardiograma e a sorologia positiva para Coxiella-Burnetti. Além disso, vamos ter os critérios menores. Como eu falei para vocês, endocardite é o lúpus da cardio. Se ele é o lúpus, ele pode tudo, mas a gente nem sabe, mas não tem nada característico. Então, se o paciente tiver uma doença valvar, uma doença congênita, que predispõe ele a ter, fechou um critério. Uma febre maior que 38 graus, fechou um critério. Fenômenos vasculares. O que é um fenômeno vascular? É um êmbolo. Onde? Não importa. Se tiver um problema que seja causado por uma manifestação embólica, pode se enquadrar nesse critério. Geralmente, o mais comum é cérebro. Uma hemorragia, um aneurisma, que se forma no cérebro, geralmente é o que caracteriza esses fenômenos vasculares. Mas a gente pode ter pulmão, pode ter rim, pode ter baço, qualquer lugar. Fenômenos imunológicos. Esse aqui é mais restrito, é o fator reumatoide, glomerulonefrite e aquelas manchas que eu falei para vocês. Manchas de Roth e os nódulos. E evidências microbiológicas incompletas. O que é que significa isso? A gente faz a hemocultura, não fechou o critério maior, mas a hemocultura deu positiva. A gente fez 2 de 4, fez 2 coletas de 4 e essas 2 coletas foram positivas. Não fechou o critério maior porque era necessária 3. São necessárias 3 de 4. Mas como houve 2, já fecha o critério menor. Como a gente vai interpretar esses critérios? Existem 3 possibilidades. Você não tem, pode ter e tem. Se você tem 2 critérios maiores, você tem um maior com 2 menores, você tem endocardite. E se você tiver 5 critérios menores, você tem endocardite. Existe um problema. Nem todos os pacientes vão fechar os critérios definitivos. Tem pacientes que vão apresentar alguns critérios sugestivos, mas que vão ficar nesse limbo. É possível, mas não é definitivo, nem dá para descartar. Vão ser esses pacientes que apresentaram um critério maior, ou hemograma, ou eco, que são os principais, e mais um menor, ou 3 menores. Então, o paciente tem a febre, tem um fenômeno embólico, e tem uma mancha de Roth, que é um fenômeno imunológico. Então, esse paciente tem 3 critérios menores. É possível que ele tenha endocardite, mas não é definido, ele não tem. É só possível. Mas qual é a brincadeira aqui? É possível, a gente trata como tem. Se não for possível, endocardite descartada. Dessa forma, a gente vai procurar o diagnóstico. Geralmente é aqui, se você conseguir achar outra causa que explique o que o paciente está tendo, a gente já desconsidera endocardite. Por quê? É um diagnóstico diferencial para vários manifestos, sinais e sintomas específicos que o paciente pode apresentar. E se você conseguir, e se o paciente melhorar com menos de 5 dias de antibioterapia, dificilmente é endocardite, porque os patógenos que formam a vegetação nas válvulas, eles têm algumas características peculiares. Eles são patógenos que ficam em estado de não senescência, mas eles ficam de stand-by. Não é o termo correto, mas a ideia é essa. Eles ficam lá parados, sem se reproduzir.
Isso faz com que seja difícil que o corpo da gente consiga combater tanto o corpo quanto os antibióticos. Por isso, você deu antibiótico para o paciente, ele melhorou rápido, não é endocardite. O tratamento de endocardite pode durar várias semanas, 6, 4, a depender do patógeno, da medicação que você vai usar. Isso varia, depende de cada protocolo. E se o paciente morrer, você fizer a biópsia e verificar que não é endocardite, ou fizer a biópsia a partir de uma cirurgia. Aí você pode descartar a endocardite. E o tratamento? Então vamos lá. Voltando aqui, ó. A gente suspeitou de endocardite. É um diagnóstico diferencial de sinais e sintomas específicos. E um paciente chega para a gente com fatores de risco. É seu João, que ele vem da comunidade, ele é um senhor que tem uma estenose valvar, estenose aórtica. Ele vem para a gente com uma febre persistente, está demorando a melhorar. A gente já fez antibiótico, já fez escalonamento de antibiótico e não melhora. Não melhora. Aí, então, a gente tem que pensar em endocardite. Aí a gente vai ver, pedir uma hemocultura e é o eco. E a sorologia, se a gente tiver no hospital. Eu nunca vi, assim, pedir essa sorologia. Então, acho que provavelmente é difícil você achar. Então, é basicamente o eco e a hemocultura. E vai analisar esses critérios. Ele tem um fenômeno embólico, ele tem um fenômeno imunológico. O hemograma deu positivo para alguma coisa, mas não fechou o critério maior. Ele tem a febre, ele tem um fator de risco. A gente viu que o seu João, ele de fato tem endocardite. Mas e aí, como é que a gente trata? A gente vai tratar primeiro de forma empírica. A gente não sabe qual é o patógeno que ele tem. Por mais que a gente faça hemocultura, se ele fechar o critério, por exemplo, pela ecocardiografia, a gente já tem que começar o tratamento. Se for um paciente grave, a gente tem que começar o tratamento. A gente só espera o resultado do exame para selecionar melhor nosso antibiótico no paciente subagudo. O paciente subagudo, ele é um paciente que a manifestação dele não é tão exuberante. É um paciente ali que apresenta alguns sinais, mas que eles são sinais que não trazem risco de vida ao paciente. A gente tem como esperar. Então, a gente pede hemocultura, espera chegar, vê qual é o patógeno, direciona a antibioterapia para o patógeno da gente. Se a gente não souber qual é o patógeno que ele tem, a gente tem que começar de forma empírica. E a gente vai começar de forma empírica, pensar a partir da seguinte questão. É aguda ou subaguda? É uma manifestação exuberante ou é uma manifestação latente não, mas assim, persistente? Se for uma manifestação aguda, a gente tem que pensar quem é o nosso principal patógeno. Quando a gente fala de aguda, a gente vai pensar Staphylococcus aureus. As diretrizes indicam que você faça oxa e genta. Se você suspeitar que o Staphylococcus aureus seja resistente, Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, você faz a vamp e a gentamicina. Alguns autores recomendam penicilina G cristalina para alguns enterococos. Como faz parte dos principais patógenos, alguns autores recomendam que você associe a oxaciclina agente e a penicilina G cristalina, ou a van com agente a penicilina G cristalina. Aqui você vai pensar em Staphylococcus, aqui você vai pensar em gram-negativo, e aqui você vai pensar em enterococos. Aí a gente vai para o subagudo, que é o mais comum, que é o paciente, provavelmente, se a gente for trabalhar na clínica médica, a gente vai encontrar. Nesse paciente, a gente vai ter que lembrar que os principais patógenos para ele são os streptococcus do grupo viridas. Então, a gente vai pensar numa oxa, numa agente e numa penicilina, porque além desse grupo de streptococcus, a gente também tem os enterococos, a gente tem gram-negativos. Então, para cobrir tudo, a gente vai fazer essa associação. Aqui é possível, aqui é necessário. Lembrar disso. Se a gente pensar numa válvula protética, a gente tem que ser mais radical, porque existem certos patógenos. Porque essa válvula protética pode ser nosocomial. Um paciente sofreu cirurgia, ficou muito tempo internado. Ele pode ter um patógeno nosocomial, que é assim, ele pega um patógeno resistente no hospital, um patógeno que vai dar mais trabalho para o antibiótico tratar. Então, a gente vai com um esquema que pega um pouco mais pesado. Como é que a gente vai tratar ele? As diretrizes recomendam que você faça essa associação. Van, genta, cefepime e rifampicina. Aqui eu trouxe para vocês o seguinte, para vocês terem uma noção, mais ou menos, do tratamento baseado no micro-organismo
E também o tempo. Se for Streptococcus, penicilina vai ser nossa principal prioridade, a depender associada congênita, geralmente por 2 semanas. Se for enterococcus, a gente também vai se utilizar da ampicilina. Vai ser uma associação que a gente vai também estar utilizando aqui como uma segunda opção, uma primeira. Tem diretrizes que falam que a gente não usa oxa, a gente usa oxa e ampicilina já. Tem diretrizes que falam que a gente usa oxa e genta. Então, assim, vai variar de diretriz para diretriz. O que eu quero destacar aqui, que eu trouxe para vocês, ó, o tempo para vocês verem que é uma variedade de opções de tratamento, a depender da alergia do paciente, alguma característica especial. Mas geralmente é CD, óxido, ovanco, gente, e a depender uma penicilina. Vai ser essa tríade de antimicrobiano que você vai usar, porque ela vai pegar quase todos os patógenos. A depender se o paciente tiver algum histórico que sugira a gente que ele tem um patógeno mais resistente, a pseudomonas, algo que a gente não estava esperando, a gente pode escalonar o cefepime, como a gente falou lá, a rifampicina, o cefepime, a rifampicina, e já são antibióticos que, além de serem amplo espectro, eles pegam um patógeno que normalmente a gente não cobra com esses medicamentos. Aqui, novamente, estafos, com válvula, 4 a 6 semanas, porque, como eu falei para vocês, a bactéria que se aloja na vegetação, ela tem uma característica de ficar em um estado latente. E por causa disso, a gente tem que tratar por várias semanas. Por isso que eu disse a você, se o paciente melhora com um antibiótico em 5 dias, não é endocardite. Estafilococcus ovoprotético, a gente já tem que fazer 8 semanas. Vocês vejam, 8 semanas, já era 4, 2, 4, 6, agora 8. A depender da gravidade do paciente, da característica do paciente, os fatores de risco, a gente vai ter que fazer um tratamento por muito longo prazo e com várias medicações. Isso aqui é o grupo RACEC. A gente já vai usar Sulbactam, 4 semanas. Pessoal, era isso. Eu não trouxe questões porque eu achei que ia fugir do nosso tempo. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, querem que eu volte, podem perguntar. Alguma dúvida, pessoal? Vocês querem que eu volte? Alguém não entendeu a fisiopatologia, o tratamento? Ô Igor, a hemocultura específica para diagnóstico como critério maior, né? Tu sabe detalhar? 2 focos, 3 focos? Como é essa coleta? Chegou a ver isso? Eu cheguei a ver sim. É uma cultura mais ou menos assim. Você tem que fazer em 2 focos diferentes. Você vai usar 4 frasquinhos, 10 ml em cada. Você vai fazer isso várias vezes. Tem intervalo, intervalo depende do estado do paciente. Se for subagudo, você pode deixar 12 horas de intervalo. Você faz duas coletas, uma agora, uma daqui a 12 horas, e manda para o laboratório. A depender do estado, a gente só espera 1 hora. Coleta uma agora, espera um tempo, coleta outra, em locais diferentes. Você vai coletar 2 hemoculturas em 2 locais, em 2 sítios diferentes. Não pode repetir. Você vai coletar uma no braço esquerdo, outra no braço direito agora. Daqui a 1 hora você pode coletar no mesmo braço. Só que você tem que esperar 1 hora. Tem que ser outro frasquinho. Se o paciente estiver bem, você pode esperar 12 horas, que é o ideal, porque já deu tempo de recolonizar, de você ter certeza que é aquele micro-organismo que está causando. Eu respondi sua dúvida, Gabi? Sim, sim. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Todo mundo entendeu? Pode perguntar, pessoal. Se você não entender o tratamento, eu repito. Se você não entender a fisiopatologia, diagnóstico, manifestações, pode dizer que a gente está aqui para discutir. Se quiser que eu volte aqui nos antibióticos para discutir questão de... esse não é... Qual antibiótico vai ser para cá, qual agente, qual patógeno, qual micro-organismo, a gente volta. Só dizer, pessoal, a gente tem tempo ainda. Pessoal, já que ninguém tem dúvida, todo mundo está profissional, endocardite, então a gente vai encerrar